Tudo bem, traders, vamos para um papo de domingo muito interessante. Eu voltei a operar o mini índice porque o mini dólar não estava entregando os movimentos que eu gostaria e decidi ficar de fora porque não tem volume financeiro, não tem liquidez, mas tem volatilidade, então tá bem difícil, tá? Férias dos Yankees, né? Eu já falei sobre isso várias vezes. Cara, we need to talk about Kevin. A gente precisa falar sobre o elefante na sala, sobre o mini índice. Eu tenho falado aqui sobre as probabilidades, as grandes probabilidades, por exemplo, desse setup que eu uso, que foi o que eu mais me senti confortável para operar. O mini índice entrega de 20 a 38% de operações vencedoras. Ele entrega de 15 a 25 entradas. Então, cara, 70, 80% dessas entradas são falsas, né? E como saber? Eu criei uma constituição de trading, pensei por um tempo para fazer ela, tem vídeo aí que eu vou colocar aí no final do vídeo aqui também, sobre como você criar a sua, né? Como você criar suas regras para proteger a sua conta. E eu insisto em não seguir, cara. Eu fiz de uma maneira que eu protegi a conta muito bem, mas não protegi de mim mesmo. Então, esse vídeo vai para quem tem essa dúvida e para quem faz um monte de burrada durante o dia. Como eu sou um amador, eu estou tentando me tornar profissional. Eu tento cada dia aprender com os meus erros. De volta e meia eu insisto nesses erros, né? Além disso, tem o acaso, que acontece, que é uma coisa fantástica, eu vou mostrar pra vocês, e que já aconteceu comigo, tava conversando com a minha mulher ontem sobre isso. Nesses últimos 3 anos e meio, cara, esse acaso aconteceu entre 50 e 60 vezes. Eu estar numa operação, sair, deixar ela ali, colocar no break-even, sair fora, ali, quase andar a volatilidade, eu sair fora e fazer minhas coisas, e quando eu volto ao mercado, busca exatamente a minha entrada e explode para um movimento absurdo que me tiraria de um prejuízo ou me entregaria um valor absurdo, fora do normal de lucro. Todas essas 50, 60 vezes não, aconteceu o contrário, eu perdi. Ou ele buscou o meu stop, eu vou dar o exemplo de ontem que foi fantástico. Ontem foi um dia, cara, era pra estar sendo uma história de sucesso agora, mas não foi, de novo, e eu não entendo por quê. Vamos pro elefante na sala, a gente cria as nossas regras para se proteger. E a gente faz isso, eu fiz muito bem. Eu acreditei que se eu seguisse, eu vou mostrar para vocês essa semana, que se seguisse as regras, estaria perfeito, perfeito. Teria um lucro fantástico. Mas eu não sigo. Então vamos lá, vamos falar sobre eles. A minha Constituição, ela tem, e isso é importante da gente ter, a gente tem que ter muito claro essa Constituição, por isso que na minha live eu coloco ela sempre ali. Vamos pro dia de ontem, só para dar um exemplo. Foi um dia bem torto, foi um dia muito ruim, foi um dia muito ruim, muito torto, começou muito amarrado, e a projeção que eu tinha feito era, se ele viesse para baixo, ele iria retestar aquele fundo, chegaria no máximo no reteste daquele fundo, e ele tinha um objetivo do movimento medido, né? Vou deixar aqui também a projeção de ontem para dizer que eu não estava mentindo, que eu projetei na quinta-feira à noite. Pois bem, olhando aqui as estruturas de mercado, né? Onde nós estamos, o mercado abriu, vamos botar aqui, vou botar 12 minutos, pra gente ver bem de longe isso aqui. Então, a projeção que eu tinha feito era, ele tinha feito esse movimento aqui, para o alto, no dia 12, eu comento sobre isso, faz 2 pernas proporcionais, vem um movimento de alta absurdo, cai mais, retesta o fundo, eu expliquei tudo isso no vídeo, né? E vai quase no movimento medido. Então, esse é o contexto. Tinha fechado o gap prévio, tem um gap mais antigo do dia 7 de agosto, nessa regiãozinha aqui, e tem um outro gap lá. Então, notem a complexidade desse ativo, mas é isso. Então, ele tinha esse movimento medido aqui, que eu imaginei que era um novo, replicado para cá, para esse fundo chegaria aqui. Veio mais baixo, teria que descer um pouco. Nota, teria que descer um pouco. Olha isso. E, cara, isso é muito difícil, né? Eu sempre desconsidero o gap, tá? É muito difícil pra mim, né? Mas dá uma olhada nisso. Aí tu vai baixar e vai colocar um movimento medido no meio dessa seta. Porque aqui é uma região de range onde a gente não pode mais operar e tem que deixar o mercado andar. Cara, ele não foi exatamente onde estava projetado com esse ajuste desse novo fundo. Isso aqui me dói o coração, dá vontade de chorar. Chorar. Olha isso aqui, cara. Ele vai exatamente ali. O mercado vai exatamente naquele ponto. Tudo bem, isso aqui já aconteceu comigo 50, 60 vezes. 5 mil ticks é o que eu opero no mini índice e 2 mil ticks no mini dólar. Então, o mercado abriu, tá? Ajustei aqui esse valor aqui. O mercado abriu. A minha calculadora faz o cálculo do range. Então, o range estava variando aí nessa regiãozinha mais ou menos. Ó. Tava aqui assim. Era isso aqui que ele tava. Isso aqui na live eu falo sobre isso, né? Se ele tá nessa região e eu vou fazer eu vou arriscar isso aqui, um provável lucro disso aqui. Cara, eu fiz diversas operações aqui no momento em que o mercado estava consolidado, ele não estava querendo sair, ele estava violinando a torta e a direita. Mesmo assim, esse movimento aconteceria. E a gente fica se sabotando, a gente não tem a paciência de esperar o movimento. Né? Vou colocar aqui o chart trading para mostrar para vocês quantas operações eu fiz em locais que não eram o momento. Eu precisava esperar ele definir o momento. Não tinha momento, ele estava lateralizado. E aí é que o setup falha, porque aqui eu imaginei que ele não ia mais passar desse... Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não, aqui, nessa região aqui, ó. Eu estava imaginando que ele não ia mais passar desse fundo, porque ele não, e olha que ele nem testou o fundo. Eu falei que ele tinha o objetivo de testar o fundo, ou seja, retestar esse fundo nessa região. Tem um movimento muito bom aqui, ó. Mas aonde eu abri, não era o momento certo, o momento era aqui. Tudo bem, toma violinada. E aí a gente não pode mais operar a partir de agora, a gente tem que esperar o mercado assentar, ele continua perdendo. Né? E eu segui fazendo diversas operações, tomando vários stops desnecessários. Na primeira hora da manhã, segundo a minha regra,
né? Eu também vou colocar aqui no comentário. As minhas regras de trading falam que a primeira hora da manhã a gente vai marcar topo e vai marcar fundo. Então, na primeira hora da manhã, esse aqui era o topo. E esse aqui, 9,52, esse aqui era o fundo. A gente vai olhar a confluência entre o diário, 60 minutos, né? Pra gente fazer um movimento direcional. Não tinha confluência. Ele tá testando média de 200 no diário, ele não tá conseguindo se manter acima da média nos 60 minutos. Pois bem, vendeu. Então, existia no intraday uma tendência de que ele fosse o vendedor no dia, né? Observando a nossa região do range, que a nossa calculadora vai fazer ali a cada 20 minutos, ele dizia que aqui não era uma região boa para ser um vendedor, e sim um comprador. Então eu tentei ser comprador o tempo inteiro. E ele me virou o tempo inteiro porque eu fiquei fazendo operações em um ponto que eu deveria ter feito uma única operação, deu errado, a gente espera. Então, rompeu aqui. Só que o nosso range do dia estava assim, ó. Então eu tinha isso aqui de risco, isso aqui de lucro se eu apostasse numa compra. Então tentei fazer da melhor maneira, mas fui violinado, não tive a paciência para esperar. Só segui as regras, só segui as regras. Se está mais abaixo e a gente tem uma relação de risco, temos risco aqui, ó. Esse aqui é o nosso risco e esse aqui é o nosso provável lucro. Então a relação é boa para tentar a compra, mas o mercado não estava querendo entregar, ele parecia não ter o volume financeiro para fazer o movimento necessário. Teria que esperar. Por sua vez, esse mercado continua subindo, subindo, subindo. E aí, a nossa relação muda de lado. E eu sei mais ou menos onde estava. Estava aqui assim o range, estava aqui assim. Nesse ponto aqui, estava aqui o range dessa maneira aqui, ó. Exatamente dessa maneira. Então, agora a nossa relação mudou de lado. A gente está na confluência do intraday, com a perda do fundo. E aí, a nossa relação tá assim. E aí, aqui, eu consegui enxergar isso e fiz a operação. Mas tive receio, por causa da quantidade de stops eu fui tomando. E todos esses stops eram desnecessários. Todos eles eram desnecessários. Aqui era uma tentativa, não dá certo, espera, vai lá em cima, entra na confluência do intraday e vende. Essa é a regra. Essa é a regra clara. Aqui, eu coletei, nessas pernas aqui, eu coletei, cara, 50% do meu loss. Isso aqui, o mercado andando, quase 6 horas de operação, né? Quase 6 horas de tentando esperar o movimento acontecer. Esse aqui já era um range consolidado aí. A partir de 3 horas de mercado, 2 horas e meia, esse range só vai mudando de lado, mas ele fica o mesmo tamanho, só vai ajustando ele. Provável suporte, provável resistência, só vai ajustando ele de um lado pro outro. O que ele faz nesse ponto aqui? Voltando aqui, esse range, depois de 2, 3 horas de pregão, cara, ele já fica consolidado de um tamanho dessa forma, assim, ó. Tu já consegue trabalhar e saber até onde o mercado vai vir e tu consegue ver. Se tu for entrar aqui, tu já sabe que isso aqui é um risco pra tu vender, isso aqui é um provável lucro, não faz sentido. Foi por isso que eu caí fora, por isso que eu encerrei a operação. Eu tento outra operação, já olhando pro lado da compra, porque daí eu olhei isso aqui e falei, cara, agora eu tô apostando isso aqui pra isso aqui de lucro, eu vou tentar. Porque eu acredito que ele vai retestar, vai tentar fechar o movimento medido, porque ele já retestou o fundo, né? Aqui pra mim ele já tinha retestado o fundo. Não, ele foi mais baixo, né? Então aqui era violinada e era stop, eu saí no break-even. Beleza, sem problema algum. Eu tinha funções pra fazer e eu peguei e observei uma outra operação. Aqui eu encerrei a live. Eu observei isso aqui, continuei olhando no mercado, falei, cara, ele vai fazer, cara, é impossível que ele não faça, ele retestou fundo. Talvez não faça hoje, mas ele vai fazer esse movimento. E ele deu esse sinal, e esse sinal aqui pra mim foi muito claro. Ele perdeu o fundo, ele já tinha perdido lá o reteste de fundo. Ele fez uma tentativa, ele fez 2, né? Uma variação melhor ainda, perfeita, foi essa aqui, ó, que me confirmou a história. 1, 2. Eu abri minha ordem aqui. E aí fui fazer minhas funções, né? Ele andou cerca de 170 pontos, de 225 de volatilidade. Eu tirei o meu stop daqui, que estava 130 pontos, e puxei pra cá. E deixei o mercado andar. Falei, ele não vai voltar. E fui fazer minhas funções. E se voltar, eu vou ganhar R$1. Eu não vou perder nada, eu já perdi bastante, consegui recuperar 50% do que eu perdi no dia, tá bom. Pois bem, ele buscou a minha entrada e entregou meros 2.400 pontos. E foi exatamente o movimento medido que eu tinha mapeado no dia anterior. Isso aqui pra mim é um acaso que já aconteceu de 50, 60 vezes, mas assim, eu realmente não consigo entender por que acontece isso. Eu realmente não consigo entender, por exemplo, eu gostaria de ter uma máquina do tempo, já falei isso outras vezes, de ao invés de deixar, porque eu pensei, eu vou assumir esse loss, eu vou deixar 130 pontos aqui, se eu tomar não vai fazer diferença nenhuma, porque eu já perdi no dia mesmo. Aí eu pensei, não, chega de perder, eu vou colocar no break-even. A minha pergunta aqui seria, e se eu tivesse deixado o mercado iria ali, e iria me buscar, ele não ia parar aqui, ia continuar aqui até me tirar para depois andar? Essa é a grande questão. Como eu disse, nesses 3 anos e meio eu já vi isso aqui acontecer contra mim de 50 a 60 vezes. E eu tenho fortes indícios de que se eu deixasse o meu stop aqui, ele não pararia aqui. Ele iria até aqui e depois voltar. Mas tudo bem, teoria de conspiração, né? Dito isso, esse papo de domingo fala sobre, e vamos voltar aqui para o meu noob purista, que vai mostrar o range, vai mostrar o provável range do dia. E eu uso também a VWAP, sim, para definir entradas e saídas, para ver se o mercado sente ali ou não. Apesar de que ela tem vezes que ele cruza ela de uma maneira que ele nem sente, por exemplo, nesse caso aqui, né? Mas notem que se a gente segue as nossas regras, dá certo. Pode olhar aqui, ó, dá certo. O movimento acontece totalmente. Aqui, ó, mesma coisa, na quinta-feira. E aqui, ó, olha onde eu fiz a venda. Olha a minha relação de risco pro lucro dentro do range do dia. E eu falo na live isso. Por que diabos eu estou vendendo um fundo? Eu sinto que eu estou vendendo um fundo. E sim, eu estava vendendo um fundo.
E depois eu não abri uma operação contrária. Eu não olhei para o outro lado, sabendo que esse aqui era o meu risco. E esse aqui era o meu provável lucro. Mesmo ele perdendo a primeira hora e dizendo que era venda, estava muito baixo. Se ele perde a primeira hora e o provável range do dia está aqui, show! Perde a primeira hora, faz um pullback, vem até aqui, show! Show! Excelente, vamos! Mas da forma como estava e eu vendo isso acontecer e não seguindo as regras, cara, é a diferença entre tu ganhar muito dinheiro e tu perder. Eu não perdi, nesse dia eu não perdi, mas eu ganhei troco. Aqui, era uma operação aqui de compra e depois era outra operação aqui de venda a favor do mercado. Estaria perfeito, eu teria ganhado muito dinheiro. Eu não ganhei, eu saí no troco. Ganhei troco. Consegui pagar as taxas, ganhei troco. Na sexta-feira, perdi. E poderia ter ganhado muito dinheiro, sim, pra semana. Ia ficar no lucro da semana violenta. E o que eu digo, ó, dá uma olhada aqui, ó, nesse dia. Deixa eu sair da tela, porque vocês não estão vendo. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui o mesmo exemplo daquele lá. Foi perdido o suporte aqui. O range estava aqui. Olha a minha relação de risco, provável lucro. Não é excelente? É excelente. É perfeito. E isso nos leva a crer que é aquela história. Regras não são sugestões. Quando a gente cria a nossa constituição de trading, a gente precisa seguir ela exatamente como a gente a escreveu. Exatamente. A gente vai fazer exatamente os movimentos que estão na constituição, sem sair daquilo ali. Infelizmente, eu sigo pecando nesse quesito. O índice segue sendo um grande desafio para mim. E eu vou ter que enfrentar esse cara até o final de agosto. Porque até o final de agosto eu não vou conseguir voltar pro dólar. Ele não tem o volume necessário para poder fazer as operações que eu costumo fazer. Paciência, vou ter que enfrentar esse cara aqui. Esse cara aqui é um grande desafio na minha vida. Eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco. Eternamente correndo atrás do rabo. Eu vou ter que enfrentar esse elefante na sala. Chega de fugir desse cara. Então, na semana que vem, eu vou tentar seguir as regras na live, ler as minhas regras e, principalmente, observar as projeções que eu faço para aquele dia e seguir exatamente o que está ali. Isso é um grande detalhe. Não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado muito rápido. É sobre virar a sua visão muito rápido enquanto o mercado está andando. Com essas ferramentas que eu criei, com a constituição de trading, com a calculadora, cara, eu fiz uma junção entre Stormer, Joseph James e um tiozinho que apareceu para mim no YouTube, que me ensinou a calcular o range provável do dia. O que mais eu quero da minha vida para poder ganhar dinheiro nisso aqui eternamente, ficar milionário. Agora o problema é o psicológico, o índice te enlouquece, é aquilo ali. São de 20 a 38% de chance de uma operação dar certo. Então a gente tem que entrar no ponto certo. Day trade de futuros é a Fórmula 1. Não tem margem para erro. Se tu errar ali, vai bater no muro a 300 km por hora. E esse foi o nosso Papo de Domingo. E se você gostou do que viu aqui, se você entendeu que isso aqui ajudou você a enxergar o mercado de uma maneira melhor, por favor, deixe seu like. Hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo, eu faço projeções de segunda a quinta. À noite eu libero elas. Observem as projeções e vejam o que o mercado fez. Normalmente a gente consegue abarcar os movimentos prováveis desse mercado. De novo, não é sobre estar certo. É só entender que regras não são sugestões. A gente precisa seguir as nossas regras com base em estruturas de mercado, afastamento da média 21 e aplicar os setups que a gente conhece. Eu vou deixar os setups do Joseph James no final desse vídeo, vou deixar a constituição de trading e nos pontos desse vídeo aí eu vou ir largando outros vídeos que eu acho interessante de tudo que eu falei aí, principalmente sobre a Constituição, sobre o psicológico. Uma coisa mais importante que o psicológico é entender que quando a gente faz uma projeção, quando a gente tenta abarcar movimentos e tem uma Constituição por trás disso, é só a gente seguir. 90% das vezes vai dar certo. Muito obrigado. Cogite a possibilidade de se inscrever. Tenham um bom final de semana. E amanhã, segunda-feira, estarei na live aqui. 9h55 eu abro a live e vou seguir as minhas regras e tentar fazer menos operações. Obrigado. Fiquem bem. Fiquem muito bem.